E aí, pessoal, tudo bem? Professora Célia, vamos lá para mais uma aula de história. Então, nós vamos dar continuidade à Baixa Idade Média. Esse módulo é o módulo 8, página 173, tá? Lembrando, nós estamos saindo do feudalismo, dando entrada nesse declínio do feudalismo, final das cruzadas, e a Europa não será a mesma. Então, nós teremos uma Europa diferente. Então, vocês passem para a página 174 e aí nós vamos ver algumas mudanças dessa Europa pós-cruzada, tá? Então, assim, a partir do século X, algumas mudanças serão bem notórias. Então, vamos lá. Quais foram elas? As novas tecnologias e equipamentos agrícolas, houve uma maior produção de alimento, tá? E o que mais que conseguiu através das cruzadas? A libertação do mar Mediterrâneo para o comércio, ok? Outra coisa, aqueles camponeses, aquelas pessoas que tinham ido para as cruzadas, eles já não queriam mais ficar nos feudos, eles não queriam mais aquela vida monótona, estável, sendo como se fossem julgados pelos próprios senhores, certo? Então, assim, outro detalhe, outra característica, aqueles nobres que não eram os primogênitos, que não tinham tido a sorte de nascer o primeiro filho, eles não querem ficar mais à mercê do filho mais velho. Então, aquele nobre continuava sendo nobre, porém nobre sem terra. Então, quando ele volta das cruzadas, ele percebe que tem muita terra que pode ser explorada. Então, ele não quer ficar, no caso, abaixo dos mandamentos do filho mais velho, certo? Então ele fala assim, não, eu quero ter uma vida nova, e se for para eu conquistar uma nova terra, eu vou conquistar. Se for para eu montar um comércio, eu vou montar esse comércio, ok? Então, assim, essa aqui é a expansão e o fortalecimento do comércio europeu. E se a gente observar na página aqui, ó, nós vamos ver lá na página 175, nós vamos ver que vai ter muitos e muitos comerciantes. Então, vai ter esse renascimento comercial. Tá vendo aqui? E também o surgimento dos burgos. O que eram os burgos? Os burgos vinha da palavra burguês, e a palavra burguês vinha de comerciante. Então, a expansão da cidade vai ser representada através do renascimento urbano. Então, as pessoas começam a deixar o campo para vir morar na cidade. Então, essa cidade começa a ter novos cidadãos, pessoas com o intuito de montar alguma coisa para sobreviver. Elas não querem ficar no campo mais, certo? Aí, vocês não se esqueçam da palavra burgo, que nós vamos entender ela daqui a pouquinho ali na frente, tá bom? Aí, na próxima página, a gente vai ver aqui, ó, no segundo quadradinho aqui, ó, tem a palavra Veneza e Gênova. O que era isso? Eram as rotas comerciais. Tem até uma imagem na frente que a gente vai observar ela. Essas rotas comerciais eram onde, olha lá, ó, Veneza e Gênova ao sul e Flandres ao norte se comunicam por rotas marítimas que passavam pelo Mar Báltico. Então, essa rota aqui é onde os comerciantes começam a passar por ela com uma certa segurança. Para quê? Para que eles possam ter essa troca de mercadoria, esse aumento no comércio e tudo mais, certo? Aí aqui nesse último, a caneta da prof caiu aqui. Aqui nesse último quadradinho aqui, ó, da página 176, através dessas trocas comerciais, vai começar a ter uma circulação maior de moeda. Então, antes era só por troca, agora eles já começam a introduzir as moedas também. Então, vai surgir moedas de vários lugares. E vocês percebam que uma coisa vai levar a outra. Então, se começa a introdução de moeda, vai ter que ter uma pessoa especializada para mexer com essas moedas. E assim por diante, tá? Então, assim, ó, aquele comércio que ele era, que as pessoas tinham que levar, que poderia ser chamado de mascates ou vendedores ou coisa assim, eles começam a fixar,
eles começam a montar feiras, e essas feiras eles começam a vender todos os tipos de produtos, desde o alimento até o tecido. Então eles começam a fixar um lugar justamente para começar a ficar mais fácil para aquelas pessoas que estavam ali próximo ao feudo, próximo do castelo, tá bom? Aí vamos para a próxima página. Aqui tá falando, ó, dos comerciantes que eles começam a fixar, tá vendo? Então, o surgimento dessas casas, essa expansão aqui, começa a surgir novas funções, a novas, como que eu posso dizer, novas profissões, tá? E nós vamos perceber aqui, ó, essa nova profissão aqui, olha lá, não tardou para que muitos desses novos moradores dos burgos passassem a se dedicar em outras ocupações. Quais eram essas ocupações? Eram ferreiros, sapateiros, tecelões, pessoas que mexiam com tecido, marceneiros, padeiros, desde até para hospedar algum comerciante que vinha de um outro lugar. Então começou a nascer novas profissões, certo? E assim, Gênova e Veneza se tornaram grandes centros comerciais, ok? Agora a prof vai mostrar para vocês aqui na página 178 essas rotas comerciais. Olha aqui no mapinha que tá lá antes de uma atividade, ó. O comércio da Baixa Idade Média. Então, o que eles comercializavam? Ó, desde o açúcar, algodão, carvão, couro, frutas secas, lã, madeira, metais, mel, papel, peixe, seda, tecidos, trigo e vinho. E quais que eram as rotas que eles faziam? Observem depois com calma, na apostila de vocês, as rotas marítimas do comércio. E lá tá, a legenda está marcando a cor. Vocês vão pegar o verde aqui, vai ver quais são as rotas marítimas do comércio e vai ver quais são os lugares que eles vão passar, ó. Tá vendo? E depois tinha as rotas terrestres também. E a rota da Champagne. Então, tipo, percebem aqui? Esse mapinha ilustra bem desde aquilo que eles comercializavam até os lugares que eles passavam. Aí vocês leiam esse enunciado aqui, que vocês vão responder essas atividades. Aí na próxima aula a gente faz a correção, tá? Na próxima página. Daqui já é muito importante, ó. Quando a gente estava falando sobre o feudalismo, vocês se lembram que a prof tinha colocado uma pirâmide no quadro. O que é essa pirâmide? Essa pirâmide, ela colocava uma sociedade estamental, que no alto da pirâmide estava o clero, no meio da pirâmide estavam os senhores feudais e na última parte da pirâmide estavam os camponeses, certo? Então era a sociedade de estamento que não tinha mobilidade social. Só que com essas mudanças na Europa, começa a surgir um novo grupo social. Quem que é esse novo grupo social? São os burgueses, ó. Então, a burguesia eram comerciantes que moravam nos burgos. Aonde que eram os burgos? Esses burgueses, esses novos comerciantes, esses profissionais que começou a surgir com novas profissões, eles moravam em volta dos castelos. Por isso que deu o nome de burgo. Quem que morava no burgo? A burguesia, tá? Então, assim, ó, houve o quê? Uma possibilidade de mudar de estamento. Eu vou deixar de ser camponês e eu vou ser burguês, eu vou ser comerciante. E tudo isso através do renascimento comercial e urbano, surgiu a burguesia depois das cruzadas, certo? Então aqui, ó, esse quadradinho que tá aqui tá falando, ó, ao longo do tempo o termo burguesia, derivado de burgos, transformou-se e passou a designar grupos diferentes na Idade Média. Como vimos, referia-se aos habitantes dos burgos, comerciantes. Então, quem morava nos burgos? Os comerciantes e os artesãos, certo? Então, percebem? Eles começam a ter uma mobilidade social, surge uma nova camada social. Era como se, hoje, se a gente fosse olhar, a palavra burguesia tem um outro sentido, mas naquela época era comerciante. Então, é como se eles deixassem de ser camponês, um simples camponês que vivia dependente do senhor feudal. Agora ele começa a ter autonomia, ele começa a produzir
alguns tipos de artesanato, ou às vezes até mesmo da questão do alimento. Eles começam a ter essa nova profissão e ali surge uma nova classe social, tá bom? E aqui a gente vai ver assim, ó, para diversificar essa questão do comércio, muitas moedas elas começaram a circular. Por quê? Porque não tinha gente só ali daquele centro da Europa, lá de Gênova e Veneza ali. Não, vinha gente de vários e vários outros lugares. E com isso, cada um trazia sua moeda. E aí vai surgir uma nova profissão, que eram os banqueiros. Por quê? Esses banqueiros, eles pegavam todas as moedas que eles trocavam ali, colocavam em bancas, como se fosse uma mesa, e ali as pessoas chegavam e traziam uma moeda e eles começavam a trocar essas moedas. Lógico que essa moeda que ele trocava, uma valia um tanto, outra valia outro, e eles ganhavam em cima disso, tá? E por isso surgiu o nome de banqueiros, de banco. Então eles armazenavam aquelas moedas e eles colocavam um lucro em cima e eles ganhavam lucro, dinheiro em cima desses comerciantes. Então essas letras de câmbio era o fato deles trocarem a moeda, e com isso surgiu uma outra modalidade, que era emprestar o dinheiro a juros, ok? Aí aqui está especificando bem certinho para vocês leiam com muita atenção, tá? E aí nós vamos entender o que eram as corporações de ofício. Essas corporações de ofício era como se elas fossem reunião de trabalhadores por cada especialização. Então vamos imaginar assim, a corporação de ofício dos sapateiros. Ali se reuniam todos os sapateiros e eles tinha sempre aquele que cuidava, que tinha ele era profissional naquilo, ele tinha todo o conhecimento, então ele poderia ser chamado de mestres e oficiais. Logo abaixo, antes deles, vinham os jornaleiros. Quem que eram esses jornaleiros? Os jornaleiros eram aqueles que trabalhavam alguns períodos do dia ou da semana, então eles trabalhavam por jornadas. E depois, por último, vinham os aprendizes. Quem que eram os aprendizes? Por volta de 12 anos, o adolescente, no caso, o menino ou a menina, mas era mais o menino, porque era uma sociedade voltada para ser paternal, que era aquela patriarcal, e ele ia lá justamente para trabalhar nas corporações de ofício. Então, essas corporações de ofício, elas associavam e controlavam desde a produção, a quantidade, a qualidade de cada produto. Então, era como se fosse um sindicato. E esse sindicato a gente vai ver também com algumas outras palavras que a prof vai falar posteriormente, certo? Então, assim, as corporações de ofício, eles se reuniam por profissão. Vamos imaginar hoje, se caso tivesse as corporações de ofício hoje, é como se fosse assim, ó. Os médicos têm os representantes dos médicos, os advogados, eles têm os representantes dos advogados, e dos professores, eles têm os representantes do professor. Então, era a mesma coisa naquela época. Então, eles se reuniam por especialidade, certo? E sempre que tinha aquele que estava lá no topo, que era chamado de mestre. E esse mestre, poderia ser chamado também de oficial, tá? Depois vinha os jornaleiros, que eram aqueles que trabalhavam como se fossem funcionários e trabalhavam só em determinado tempo, tá? Em determinadas horas por dia, ou por semana, ou por mês. Tá. E como que o clero e a nobreza, que era a primeira camada e a segunda camada daquela pirâmide, viu tudo isso? Eles não viram com bons olhos. Lógico que não. Porque os nobres não queriam aceitar que aqueles camponeses que cuidavam das suas terras pudesse agora estar numa classe social nova. Pudesse agora estar como se fosse um comerciante. Então eles não queriam isso, eles não aceitavam isso de maneira nenhuma. E o clero? O que o clero pensava disso também? Ele também não gostou muito disso, não. Por quê? Porque assim, ó, eles, no caso, eles pensavam que as pessoas que poderiam ter algumas ideias que ia tomar conta da Europa. Então é como se eles
pudessem perder o controle de tudo isso e automaticamente perder o controle da riqueza, porque a igreja era muito rica. A igreja, que era representada pelo clero, era aquela que recebia todos os impostos através dos nobres, tá? E ela começou a criar algumas práticas, alguns critérios para tentar impedir principalmente aqueles banqueiros, os comerciantes. Eles começaram a colocar a usura como critério. O que era a usura? A usura era a condenação do lucro excessivo. Então, assim, lembra que a prof falou que o banqueiro, ele para trocar a moeda, ele não cobrava um juro? Era chamado de câmbio. Ele cobrava para trocar. Então, a igreja começou a condenar isso. Não, você não pode fazer isso, porque a gente não pode obter lucro. Isso ficou conhecido como teoria do preço justo. Se eu troco uma moeda e essa moeda vale 10, eu não posso ganhar nada. Lógico que o banqueiro não ia fazer isso, porque o banqueiro, ele queria era lucro. Então, imagina só, o banqueiro vai lá, entrega uma moeda que valia 10 para aquela pessoa que veio, aquela pessoa que veio trocar a moeda, sendo que a moeda valia 10, então ele não ia ganhar nada. A igreja queria que acontecesse isso, mas não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, esse renascimento comercial foi cada vez aumentando mais, tá? E nós vamos perceber ao longo do final da Baixa Idade Média que posteriormente isso virou na primeira Revolução Industrial. Então, e essa primeira Revolução Industrial a gente vai entender várias consequências depois, como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, capitalismo e tudo mais. Só que isso é assunto para outras aulas, futuramente, certo? Então, assim, façam as atividades do módulo, tá? O em casa também. Tira foto, manda pra prof. Qualquer dúvida é só chamar que a prof tira a dúvida, tá bom? Beijo.